Agora, mais importante do que pessoas que são focadas em marcar datas, em questões assim, sejam cuidadosos, porque o que nós precisamos fazer, seguramente, seguramente, é estarmos atentos ao período, ao tempo em que nós estamos vivendo, que não é um tempo de brincadeira, que cada dia que passa nós vemos com mais seriedade de que coisas estão acontecendo e grandes coisas estão por acontecer ainda, que ainda tem eventos importantes para acontecer. E eu convido você para estudar o Apocalipse sem desespero, sem medo, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os santos. Se você tem medo da revelação de Jesus Cristo para os santos, para os seus servos, então você talvez não tenha confiança na amizade de Jesus. Eu convido você mais uma vez, anota aí, pedir um estudo bíblico do Apocalipse, sobre o Apocalipse, biblia.com.br, é gratuito, biblia.com.br. Olha como é que começa o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Apocalipse significa revelação, basicamente. E a revelação de Jesus Cristo para os seus servos. E você tem medo do Apocalipse, você não lê o Apocalipse, você não estuda o Apocalipse, porque você tem medo. Você tem medo da revelação de Jesus Cristo para você? Jesus te manda uma carta e você não vai abrir a carta? Jesus escreve para você e você não quer ler o que Jesus Cristo escreveu para você? O livro do Apocalipse está assim de promessas para os seus servos. E você não quer saber. Então, ainda diz Apocalipse 1, verso 3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aí você diz assim, bom, lá quando João, o evangelista, o João do Evangelho, que já estava com bastante idade, agora lá na ilha de Patmos, como prisioneiro, o Senhor Jesus deu para ele visões, revelações, disse para ele escrever, e ele escreve, tem período por período. Tem as igrejas que significam períodos da igreja de Deus, do povo de Deus, períodos na história. Período por período. E nós estamos no último período. Nós estamos no período da igreja de Laodiceia. Você sabe disso. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo profético porque nós temos todas as condições de sabermos o tempo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Deixa eu ver aqui para você, para a gente finalizar aqui. É que é um assunto tão especial, ele é tão urgente. Olha, nós vamos ter as cartas de Cristo para os períodos que são divididos em identificação com a igreja naqueles períodos. Por exemplo, nós vamos ter uma mensagem, uma carta para a igreja de Éfeso, nós vamos ter uma carta para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, todas elas com características do tempo em que aquilo estava acontecendo na vida dos seguidores do Senhor e no período histórico mesmo, na história daqueles dias e como a igreja estava naqueles dias. Então nós vamos passar pela igreja em Sardes, esse estudo é belíssimo, é profundo. Aí nós vamos passar pela igreja de Filadélfia, nós vamos passar então pela igreja de Filadélfia e chegar ao período da igreja de Laodiceia. E o que é a igreja de Laodiceia? Como é que ela é descrita no Apocalipse? É a última igreja. Depois da igreja de Laodiceia já não teve mais carta para uma outra igreja. Nós estamos vivendo o período da última igreja. E para você saber assim, mas Darleide, como que a gente sabe? Como é que a gente sabe que esse é o tempo de Laodiceia? Convido você para estudar a sequência, segundo a história, fazendo paralelo com a palavra de Deus.
tá? Eu posso trazer esse assunto aqui depois para a gente estudar, mas você também já pode se cadastrar gratuitamente no site biblia.com.br. Bom, então na igreja de Laodiceia tem assim, ó. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia, essa mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Isso não é a cara do nosso tempo? Da nossa igreja? Isso não é a cara da nossa igreja? Digo, da igreja cristã. Não é? Dizer, eu tenho de tudo, eu sei de tudo, fui salvo pela graça e acabou. Tá tudo bem, fui salvo pela graça, não interessa mais nada. E eu sei de tudo, eu sei das profecias, eu sei de todas as coisas. Mas o Senhor diz assim, vocês são frios. Aliás, vocês nem são frios nem quentes, vocês são mornos. Vocês são cristãos mornos. Olha como é a vida de vocês, uma vida morna. Vocês nem são mundanos, nem são santos. Vocês não são nenhuma coisa nem outra. Vocês nem são mundanos, seculares, nem são crentes de verdade. Vocês são uma coisa aí, morna. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Isso tem características também com o ambiente onde, a respeito de quem João estava escrevendo, porque, enfim, tem história nisso, tá? Tem história a respeito daquele lugar, fontes de água quente. Então, por isso aparece aqui como um exemplo do que Deus estava querendo transmitir àquele povo, que, aliás, fontes de água que nem era quente ou fria, mas algo que remetia ao conhecimento daquelas pessoas naqueles dias. A riqueza, porque era um lugar que tinha muitas riquezas, era um povo próspero, naquele tempo as pessoas prósperas. Então, ele faz alusão, vocês pensam que são ricos, vocês se comportam como quem diz, eu não tenho falta de nada, mas vocês não percebem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, estão nus. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro purificado pelo fogo e então vocês serão ricos. Compre também roupas brancas para que não se envergonhem da sua nudez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós somos esse povo da igreja de Laodiceia, aqui nos dias finais, porque é a última igreja, tem algo dali que João Batista escreve, baseado naquela linguagem conhecida que se torna assim fácil do entendimento. E essa é o último período. Depois disso não tem mais uma carta para outra igreja. Nós somos a igreja de Laodiceia. Profeticamente está aqui declarado. Nós nem somos crentes, nem somos mundanos, nós nem somos frios, nem somos quentes. E ele está chamando a atenção, ele diz, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E eu vou corrigir vocês, eu vou disciplinar vocês, porque eu amo vocês. Eu estou à porta batendo, abram a porta, me deixem entrar, me deixem ficar na vida de vocês. Para que vocês não se percam, prestem atenção. Eu quero vocês comigo, vitoriosos comigo, sentando comigo no meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono, eu quero vocês comigo. Escutem. Escutem o que eu estou dizendo. E o que isso significa para você? Nada? Não tem chamado hoje para você? Você não se sente sacudido? Você não se sente alertado? Você não sente seu coração queimar, arder de vontade de se preparar para Jesus Cristo? Para que você não seja vomitado da boca dele? Para que você não seja rejeitado?
Será que não tem como você olhar a sua vida e ver que você tem vivido como frio, ou como uma pessoa morna, ou como uma pessoa quente? Como você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida morna, uma vida de pouco interesse, de pouca procura, de pouca busca, de pouco investimento na sua relação com Cristo, com Jesus Cristo, o seu Salvador? Veja tudo que Jesus Cristo tem feito para chamar a sua atenção. Mas você está dormindo. Você tem uma vida espiritual morna, morta, sem frutos. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus te abençoe. Obrigada pela sua companhia. E nós finalizamos aqui pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos dê o Espírito Santo. Nos ajuda na nossa jornada. Sem o Senhor não podemos fazer nada, não temos para onde ir, não temos o que fazer, se o Espírito Santo não agir em nós. Mas hoje nós decidimos mais uma vez confirmar a nossa fé no Senhor e pedimos que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos molde, que o Espírito Santo nos transforme e que ponha diante de nós a volta de Jesus Cristo como propósito da nossa vida, estarmos em pé para vermos a Jesus Cristo com alegria, com louvor, bendizendo o nome do Senhor. Porque estamos aguardando a sua chegada, nos alegraremos quando Ele de fato chegar. Não estaremos, Senhor, perdidos se o Senhor caminhar conosco. Não estaremos confusos se o Teu Santo Espírito nos instruir. Não estaremos vendidos ao pecado, candidatos ao inferno, porque o Senhor Jesus Cristo já nos resgatou de lá. Mas ajuda-nos, meu Deus, por favor, para que nós não sejamos como essa descrição de Laodiceia. Nem frios, nem quentes, mas mornos. Senhor, desperta-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.